Bom, gente, nós vamos hoje começar o capítulo 18 do livro Entre os Dois Mundos, né? Quem que poderia iniciar a leitura para a gente, por favor? Eu posso ler. Você pode, Laís? Beleza, então. Valiosas experiências espirituais. O retorno ao nosso núcleo temporário ensejava-nos renovação interior, aprofundamento de reflexões, diálogos mais tranquilos com o nosso diretor espiritual, que, sempre atento, mantinha-se receptivo às nossas interrogações. Igualmente, podíamos intercambiar experiências com outros grupos em atividade similar, embora em áreas outras específicas. Esse enriquecimento espiritual constituía-nos uma fonte de encorajamento para os futuros cometimentos, em tudo descobrindo sempre a paternal presença do amor de Deus. Embora amanhecesse lentamente, o zimbório estava recamado de astros lucilantes, cujo brilho ia diminuindo ante os primeiros reflexos róseos que desenhavam arquipélagos da claridade do novo dia. As brisas do mar sopravam trazendo o odor do halo-plâncton que absorvíamos, revitalizando-nos com energias especiais. A movimentação em nossa comunidade era muito grande. Umas caravanas que chegavam e outras que se afastavam em azáfama abençoada. Realmente, não existe o repouso absoluto. A ausência de atividades dignificadoras, a pobreza das percepções humanas dá uma ideia irreal do que acontece além das dimensões orgânicas entre os dois mundos. Porque não tivéssemos compromisso especial durante o dia, ficamos liberados para atendimento de interesses outros de natureza pessoal. Com a permissão do Dr. Arquimedes, Petitinga, Ângelo, Germano e nós resolvemos visitar a respeitável sociedade espírita em cidade próxima, onde se desenvolviam programas de educação espírita para a infância e a juventude com vistas ao futuro da sociedade. Desejando conhecer de perto o profícuo labor, dirigimos-nos jubilosamente ao núcleo escola, no qual defrontamos uma ordeira movimentação. Recepcionados pelo abnegado espírito Arthur Lins de Vasconcelos, que ali estava representando os guias da instituição, tomamos conhecimento da programação iluminativa das consciências em formação, bem como dos grandes investimentos espirituais que eram aplicados no departamento dos valores morais desses viajores de porvir que reiniciavam a jornada carnal. O lúcido seareiro do espiritismo, que muito se dedicara, quando na terra, à tarefa de divulgação da doutrina, pela palavra oral e escrita, mas sobretudo pelos exemplos de abnegação e de devotamento ao bem. Explicou-nos que ali se encontrava laborando com outros companheiros vinculados à responsabilidade de preservar a pulcritude dos postulados herdados do ímpeto codificador. Aqueles eram dias de grave perturbação entre as criaturas, nos quais a vulgaridade e a ignorância desejavam pontificar, inclusive mediante propostas descabidas que pretendiam introduzir no arcabouço do espiritismo, buscando dessa forma atrair adeptos levianos e inconsequentes. Cabia-lhe, como os outros tantos vanguardeiros do pensamento espírita, ora desencarnados, inspirar os companheiros que jornadeiam no carro físico, auxiliando-os no discernimento dos postulados doutrinários e na sua manutenção, a fim de que o escaracho das distorções e adaptações sem sentido não medrasse
ameaçando o trigo saudável e nutriente da mensagem libertadora. Ok, Laís. Obrigado. Na Bom, gente, antes da gente começar 1.1 da nossa apostila, só lembrando aqui que quando eles vieram, todo esse grupo, um grupo grande, né, eram, acho que, se não me engano, quase que 100 equipes, né, em torno de 100 equipes de espíritos que vieram para realizar várias tarefas, eles construíram um grande acampamento protegido na região da espiritualidade, perto de João Pessoa, né, numa praia perto de João Pessoa. E ali, então, eles realizavam as tarefas de visita aos diversos, vão realizando as tarefas de visitas aos diversos núcleos de trabalho que eles vão conhecer ou vão ajudar, ou a tarefeiros que estão passando por problemas e dificuldades e estavam comprometidos com tarefas do núcleo espiritual do qual eles vieram. Reencarnaram, né, a partir daquela cidade, daquela região da espiritualidade. Então, quando eles terminam aquela tarefa que nós vimos junto ao Silvério, né, naquela instituição espírita, eles voltam, então, para esse núcleo, para esse acampamento, vamos dizer assim, da espiritualidade montado ali provisoriamente, mas com toda uma estrutura, né, para receber, inclusive, entidades que desencarnaram, tudo isso. E aí, quando se realiza essa tarefa, outros grupos estão. Então, enquanto eles estão voltando, terminando uma tarefa, tem outros grupos indo, né, para realizarem outras tarefas. Então, é um trabalho muito intenso e ele tem uma vantagem muito grande, que são, no momento de descanso, vamos botar assim, no intervalo entre duas tarefas, é possível a troca de informações com outros grupos tarefeiros. E dessa maneira, vai enriquecendo muito a experiência, porque, vejam, são trabalhadores de campo, né? Trabalhadores que estão em campo trabalhando. Estão realizando tarefas ali práticas, e quando eles retornam ao núcleo, aquele núcleo ali do acampamento, eles podem trocar informações com outras equipes de outras tarefas realizadas, falam das suas tarefas e recebem informações das tarefas que aquele outro grupo ou outros grupos realizaram. E nisso vai causando, vai trazendo um enriquecimento do aprendizado. E, de certa forma, não é tão diferente assim quando a gente consegue unir, né, as casas espíritas, os trabalhadores, porque nós começamos a poder trocar experiências de tarefas, né? Então, uma coisa que eu tenho também me policiado um pouco nesse sentido é que, por exemplo, às vezes a gente tem que fazer palestras em cidades mais distantes um pouco. Isso hoje demora um certo tempo, dependendo da cidade, fica mais trabalhoso e tal. Outro dia fui em Piraí, né? Fui em Piraí. Piraí é quase uma hora para chegar no centro lá, é quase 1h05, né? Quase 1h10 para chegar lá. Você chegar assim, sem muita correria, né? Porque às vezes você acaba tendo que correr. Só que assim, é importante que esse trabalho continue sendo feito, de pessoas virem para a nossa casa fazer palestras, nós irmos em outras casas fazer palestras, porque a gente vai criando uma troca de experiências, que é importante ser feita. Que nem foi agora, por exemplo, domingo, que a gente teve seminário aqui no centro. E até o Carlos que veio, né, lá de Paraíba do Sul, então ele falou um pouco da experiência também entre a temática que foi trabalhada, né, que era a culpa sob o ponto de vista da doutrina espírita. Ele trouxe, por exemplo, experiências do trabalho mediúnico realizado lá. Então, nisso, nós vamos realizando uma troca de informações também, claro, não nesse nível aqui, né, do Manuel Filomeno, que ali é uma coisa bem específica, eles estão muito focados nesse trabalho. O nosso ainda é uma coisa que não está com esse nível de intensidade, mas a gente já vai trocando experiências, né, do movimento, através do movimento espírita, dessa troca entre as casas. As casas precisam estar unidas, né, e tendo esse intercâmbio para fertilizar esse solo do crescimento espiritual, do crescimento doutrinário, dessa troca de experiências que vão ajudar em tarefas. Por exemplo, às vezes uma casa está realizando um tipo de tarefa que está dando bom resultado.
uma tarefa que está dentro do planejamento doutrinário da doutrina espírita, mas que às vezes muitas outras casas não têm como realizar ou ainda não pensaram em realizar essa tarefa, ou não realizar daquela maneira. Quando você começa a realizar daquela maneira, às vezes dá um bom resultado. Então, nada melhor do que você poder estar trocando essas informações e nisso vai melhorando a qualidade do trabalho, a extensão de alcance, né, desse trabalho. Então, aqui voltando ao item 1.1, a gente fala o seguinte: fim dos trabalhos de assistência na nobre instituição, conduzida por Silvério, o grupo de Manuel Filomeno retorna temporariamente para o acampamento onde todos daquele grande grupo de espíritos em tarefas diversas utilizava como uma base avançada para os trabalhos que vinham sendo conduzidos na Terra. Chegando lá, eles trocavam informações com outros grupos socorristas das tarefas realizadas, enriquecendo assim ainda mais todo o conhecimento que já possuíam a partir das experiências compartilhadas. As atividades eram incessantes e grupos de espíritos iam e vinham, dando conta, sim, das tarefas que foram planejadas. E nisso, então, todos esses grupos, assim como eles estavam trocando informações com outros grupos estavam trocando informações entre eles lá e todos vão aprendendo, todos vão se tornando mais experientes na realização dessas tarefas. Outra coisa também que a gente sempre é bom a gente estar lembrando vejam, todos esses espíritos que estão ali naquele acampamento foram preparados numa determinada colônia ou cidade da espiritualidade. Bom, observem uma coisa: todos nós, quando reencarnamos, todos nós, especialmente nós que aqui estamos assim já mais focados na doutrina espírita, precisamos ter esse entendimento. Nós viemos de uma cidade espiritual, não necessariamente da mesma. Aqui nós que estamos reunidos, talvez alguns de nós tenham vindo de colônias um pouco diferentes, cidades um pouco diferentes, talvez alguns de nós tenhamos vindo da mesma cidade espiritual, da mesma colônia espiritual. E quando a gente encarna, nós temos uma ligação, uma conexão com esse local de onde saímos. Lá foi feito o nosso planejamento. E determinados espíritos nos acompanham. Não estou dizendo que seja um acompanhamento 24 horas por dia, não é isso. Mas eles vão nos acompanhando à medida que nós oramos, que nós nos conectamos com eles, ou também na medida em que nós, às vezes, estamos passando por dificuldades muito grandes, e aí eles, obviamente, vêm em nosso auxílio. Então, nós temos que aprender muito a pedir ajuda desses irmãos, desses núcleos, dessas colônias espirituais, porque nós viemos de lá, eles cuidaram de nossa reencarnação e eles acompanham, dentro do possível, as inúmeras tarefas que são realizadas, mas acompanham a nossa reencarnação também. Então, naqueles momentos difíceis que estivemos passando por dúvidas, por aflições, por dores, é, vendo a nossa fé balançar um pouco, vamos sempre nos conectar com esses irmãos dessas colônias, porque eles se sentem muito felizes de nos ajudar, de nos fortalecer espiritualmente e nos ajudar a encontrar saídas para dificuldades que de repente temos ou esclarecer dúvidas que apresentamos, né? Isso pode ocorrer durante o sono, durante o desdobramento, durante o dia, pode ocorrer de diversas situações, mas é muito comum durante o desdobramento em sono. Então, esse é um recurso valioso que nós contamos a partir das leis de misericórdia de Deus, que é ter esses irmãos que nos supervisionam, que nos ajudam, que nos protegem, tá? Não vamos nos esquecer deles, não, porque nós precisamos muito desse auxílio. Item 1.2. O grupo do autor espiritual se dirige a seguir para um núcleo espírita, em que se desenvolviam naquele dia, um domingo, né, que era aquele dia, atividades doutrinárias para crianças e jovens, sendo recepcionados ao chegarem àquele centro pelo espírito de Arthur Lins de Vasconcelos, que foi um indivíduo que foi um grande divulgador da doutrina espírita, ele foi um grande benemérito da doutrina, escrevia, ele falava, ele auxiliava com recursos financeiros, ele era uma pessoa muito rica e ele destinou muitos valores para a divulgação espírita, né? Então ele teve um papel muito importante. E aqui nesse centro ele está representando ali toda aquela equipe daquele centro.
Esse espírito, que sua última reencarnação fora um grande divulgador do espiritismo e abnegado trabalhador na seara do bem, mostrava sua preocupação com a preservação dos postulados espíritas conforme trazidos pela codificação. Explica o nobre tarefeiro daquela instituição que, junto com outros espíritos. Desculpa, gente. A correta divulgação da doutrina espírita por Kardec em razão de movimentos estranhos aos postulados doutrinários que surgiam nesses tempos conturbados de transição planetária. Entendemos aqui que a preocupação se refere ao teor de muitas das obras psicografadas, muitas delas com ideias estranhas à doutrina espírita, bem como práticas estranhas ao movimento espírita, que muitas vezes iam se misturando ao bom trabalho nos centros. Então, aqui, a primeira coisa que se aborda aqui são, primeiro, o trabalho com jovens e crianças e adolescentes, né? Isso daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor. E a preocupação que o Lins de Vasconcelos tem, e obviamente toda a espiritualidade tem essa preocupação, com duas coisas que são fundamentais no movimento espírita: o livro, né, e o trabalho dentro do centro. E aí o problema é quando nós temos obras, sejam elas psicografadas, sejam obras de autores encarnados, né, e que trazem material estranho à doutrina. Começam a inserir material estranho na doutrina e práticas estranhas no centro. Então vamos lá. Nessa questão do livro, e aí até a gente poderia colocar palestras também, só que numa palestra, veja, a palestra é feita dentro da casa espírita, né? Então, se um palestrante trouxer alguma ideia estranha, alguma coisa que não ficou bem aquilo ali, a maneira como ele colocou, ou então o conteúdo do que ele trouxe, pode acontecer. A pessoa, de repente, leu uma obra e se encantou um pouco com aquela obra às vezes não é uma coisa muito boa. Pode acontecer, todos nós somos seres falíveis, nós podemos cometer esses erros, mas dentro da casa espírita é menos complicado, porque você pode corrigir ali dentro, né? Ainda que no caso da palestra, isso tem um problema que é o fato de que alcança pessoas que estão indo só aquela vez no centro, então isso é um pouco complicado. Num estudo, por exemplo, poderia se corrigir com mais facilidade, mas em geral, no centro espírita, se a pessoa teve dúvida, ela vai perguntar ao dirigente, a algum trabalhador, e aí a dúvida vai ser corrigida, né? Inclusive no próprio dia da palestra, pode acontecer isso. Agora, quando é uma obra espírita que você está lendo em casa, isso traz vários problemas, tá? Porque muitas vezes o espírita não vai no centro e ele não troca muitas ideias com outros espíritas. E ele começa a ler uma obra que não tem caráter doutrinário, que ela entra em conflito com as ideias básicas do espiritismo e outros desdobramentos que vieram ao longo do tempo. Por exemplo, as próprias obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno, as obras de Joana de Ângeles, eles vão, digamos, abrindo um leque de mais detalhamentos em relação ao que foi trazido no século XIX na codificação, mas não são contrárias aos elementos doutrinários. Elas apenas ampliam, vão tornando mais abrangentes esses conhecimentos e permitindo que nós conheçamos melhor aquilo que nós estamos lidando nos nossos trabalhos, né? Tanto de melhoramento pessoal, de divulgação ou de auxílio que realizamos a muitas pessoas que buscam o centro. Agora, quando você pega um livro que não tem fundamentação doutrinária, que pelo contrário, ele insere ideias estranhas e que são, assim, não vou dizer que, assim, é fácil se você estiver habituado à leitura de obras boas, você vai conseguir separar o joio do trigo. Mas se você não tem o hábito de estar lendo as obras básicas, de estar lendo obras que vieram logo depois da codificação, são obras, digamos, de fundamentação da codificação que vieram logo depois as outras obras complementares ao longo do tempo. Quando a gente não tem esse hábito, é fácil a gente cair em certas leituras que são muito assim, podem ser atrativas sob certos aspectos, mas estão totalmente contrárias à própria doutrina. Então, isso é muito complicado. E nós temos visto nessas obras
Isso não é de hoje, tá? Isso já vem de muito tempo. E nós temos observado que isso causa um problema sério, porque a pessoa começa a seguir a série de livros daquele espírito, daquele médium, e é um material que não está agregando nada, ele está trazendo só confusão. A gente poderia dizer assim, mas por que que os espíritos permitem que isso aconteça? Gente, a mediunidade, ela é uma característica que está no organismo. Ser médium não depende da moral do indivíduo. Depende de uma condição propícia que permite que ele exerça a mediunidade em algumas das suas variações. E a psicografia é uma delas. Quem lê é sempre, assim, sempre que a gente toma contato com o movimento espírita, a gente é orientado a ler o quê? As obras iniciais da doutrina. Todos os livros codificados por Kardec. Os livros que vieram logo depois, Leon Denis, Gabriel Delane, né? Uma série de obras que foram é, chegando. Por exemplo, a gente fala muito de Ernesto Bozano, né? Um autor que trouxe um material extraordinário para a doutrina espírita. Então a gente tem que ler esses clássicos para a gente poder criar uma base mais sólida. Depois a gente parte para outras obras, de Ivone Pereira, de Chico Xavier, de Edivaldo, com todos os espíritos que se comunicaram através deles. São obras muito sólidas. A gente sempre aconselha isso. E quando isso ocorre, se você pegar um livro estranho, você vai perceber. Agora, se você quiser fazer sozinho e não quiser tomar contato com o movimento espírita, você corre esse risco. Não tem como evitar isso, tá? Não tem como a espiritualidade impedir que espíritos se manifestem através de médiuns que se deixam envolver por essas ideias. O próprio médium também acaba sendo meio que mistificado por isso, ou fascinado, né? E as pessoas que são um pouco preguiçosas às vezes, porque quando você está buscando conhecimento de uma coisa tão séria, por exemplo, se nós formos ler um livro sobre um assunto que a gente gosta muito, e a gente, digamos assim, a gente está estudando uma determinada área, tipo assim, eu estou querendo estudar história numa faculdade, por exemplo. Aí eu pego um livro de história que trata de um assunto do século XVI, XVII. Ora, se eu sou uma pessoa que quer conhecer aquele assunto para produzir uma obra, para poder ensinar, para poder me aprimorar dentro daquele conhecimento, eu não posso me basear no único ponto de vista de um autor. Eu tenho que buscar mais obras, mais outros estudos, reflexões sobre aquele livro, e isso vai me dar uma base. Isso vale para tudo que a gente estuda. A gente tem que ampliar o leque de conhecimentos. E, se possível, quando o assunto é do nosso interesse, realmente, não estamos lendo só por curiosidade, de fato é uma leitura que faz parte do nosso objetivo, nós vamos tentar buscar outras obras naquele campo para ver se de fato aquilo ali faz sentido. Por exemplo, eu estou gostando muito de estudar agora essa parte de neurociência, né? E de psiquiatria. Eu tenho tentado ler um pouco desse material. Só que eu não sou nem neurocientista e nem psiquiatra. Então, eu estou lendo como um leigo, certo? Mas é uma coisa que me interessa muito, porque, inclusive, faz parte, ou pode fazer parte, do trabalho que nós realizamos na Casa Espírita, facilitando as intuições que vêm do plano espiritual nos trabalhos de auxílio fraterno, etc. Ora, se eu pego um livro que me traz uma abordagem X dentro dessa área, eu não posso me basear só nesse livro. Porque a gente observa que mesmo numa área que não é da nossa expertise, vamos dizer assim, como é o caso de neurociência ou de psiquiatria, você tem opiniões divergentes, você tem teorias divergentes. Então você precisa ler muitos livros e ver os pontos de vista de muitos autores, estudiosos, pesquisadores, para você começar a formar uma base mais ou menos sólida dentro daquilo que você está fazendo. Então, tudo aquilo que é do teu interesse precisa fazer isso. Então, a doutrina espírita, que é uma coisa do nosso interesse, porque nós estamos tratando do nosso espírito, da nossa evolução espiritual, precisa ser trabalhado com muito carinho. Então, a gente tem que ler bastante e trocar ideias com outras pessoas e assistir palestras, assistir estudos. Isso vai nos dar as condições para nós identificarmos sempre que uma obra estranha aparecer, uma obra que
está ali para um cavalo de Troia, está ali para prejudicar, está ali para causar estragos, tá? E causa muitos estragos. Então, essa é uma das preocupações. A outra ocorre na casa espírita. E aí, em vigilância do grupo, em vigilância do centro, quando permite que práticas estranhas à doutrina espírita se introduzam dentro da casa. Quando eu falo práticas estranhas, elas podem ser estranhas mesmo, né? Ou podem não ter a ver com o espiritismo. E se não tem a ver com o espiritismo, a gente não está condenando aquela prática. Quando eu falo práticas estranhas, eu estou falando no sentido até de condenar essas práticas. São coisas assim que não deveriam estar sendo feitas nem fora do centro espírita em outro local. Muitas casas espíritas começam a trazer isso como uma panaceia dos problemas do mundo. E não é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu digo assim, por exemplo, a gente começa a introduzir tratamentos dentro do centro, ou estudos, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, com que aquilo que a gente entende ser mais ou menos a forma de se divulgar o espiritismo ou de se praticar o espiritismo. Praticar no sentido de fazer a caridade, de fazer a desobsessão, de trabalhar o auxílio fraterno. Aí você introduz uma prática que não é do espiritismo. Tá? É um tratamento que não. Vou dar um exemplo: tratar com cristais, tratar com reiki, tratar com não sei o quê. Não estamos aqui dizendo que isso é ruim. Não, ele tem o seu valor em outras circunstâncias, mas a gente não deve trazer para a doutrina espírita esse tipo de tratamento, porque ele não diz respeito aos estudos que o espiritismo realiza. E não tem, assim, digamos, um aval dos espíritos, que são, assim, bastante, vamos dizer, conceituados e que nos passam uma segurança ao longo do tempo, pelo seu trabalho, por exemplo, Bezerra de Menezes, né? Quando você pega essas entidades, elas nos trazem muito material importante para a gente nos manter seguros na nossa tarefa. E quando a gente começa a colocar práticas que não têm a ver com a doutrina espírita, tem seu valor fora, em outra vertente religiosa. Mas se nós começarmos a introduzir isso dentro da doutrina espírita, a gente vai começar a criar uma mistura, né, é, de religiões, de práticas, e isso não é interessante para a doutrina espírita. A doutrina espírita tem que manter o seu caminho, deixando que o progresso natural doutrinário ocorra, né, mas principalmente motivado pelo progresso, pela conquista do entendimento, de novos conhecimentos. Tudo bem, isso aí está dentro do que Kardec colocou para a doutrina espírita, e é assim que vem acontecendo, inclusive, né? Exatamente, Mônica. Leva a uma mistificação. O indivíduo começa a querer panaceias aí para os problemas do mundo, para os problemas da pessoa. Cara, os nossos recursos é a oração, o nosso recurso é o esclarecimento pela leitura, pelo entendimento, o nosso recurso é o passe, o nosso recurso é a doutrinação de entidades que estão em sofrimento, o que ajuda o obsidiado, ajuda o obsessor. Os recursos da doutrina espírita eles são a prática da caridade, que é uma prática de ajudar o próximo, mas de ajudar nós mesmos, né, de autocura. A doutrina espírita tem os seus métodos, tem as suas formas que ainda são muito pouco explorados, inclusive. Nós realizamos muito poucas tarefas nessa área e poderíamos ampliar bastante elas. Claro que a gente pode ampliar também no sentido de trazer conhecimentos dessa área, como eu falei, de neurociência, de psiquiatria. Você vê, você pega a série psicológica da Joana de Ângeles, ela busca desenvolver isso, né? Então não é uma coisa assim que eu estou tirando da minha cabeça, é porque já existe uma orientação, de certa forma, da espiritualidade concordante com essa postura. Por quê? Porque se a ciência vai evoluindo e vai trazendo esses mecanismos de conhecer a mente, a psique, né? Isso vai nos ajudar a receber melhores intuições da espiritualidade no auxílio fraterno, por exemplo, né? Muitos grupos hoje de médicos vêm se formando para introduzir um pouco mais essa questão espiritual dentro do tratamento psíquico, seja na psiquiatria, seja na psicologia. Aliás, foi o que nós vimos, né, num dos capítulos desse livro, com o Dr. Emir, né, que a missão dele era, inclusive, trazer para a psiquiatria um pouco dessa noção do efeito da reencarnação, junto aos processos e de obsessões, juntos a esses processos de esquizofrenia, né, que o Dr. Emir traz. Então, isso aí tranquilo, isso aí está dentro da prática doutrinária, é um ganho natural que vai ocorrendo à medida que nossos conhecimentos, a ciência avança.
Mas o problema é nós fazermos misturas de coisas que não têm a ver com a doutrina espírita, que não acrescentam, que levam para um outro caminho. É como se nós quiséssemos inserir, por exemplo, práticas umbandistas dentro do centro. Nada contra a Umbanda, né? Eu tenho o maior respeito pela Umbanda. Mas só que assim, a Umbanda tem o seu caminho, tem as suas ideias, tem as suas práticas, o Espiritismo tem as suas. Se nós fizermos esse um sincretismo, começarmos a misturar isso, nós não estamos fazendo nenhuma coisa nem outra, né? E muitas das vezes nós acabamos fazendo esse trabalho pela metade. A doutrina espírita ela é assim extremamente bem elaborada e vem sendo vamos dizer assim, como é que nós podemos usar isso? Fertilizada, vamos dizer, com as ideias, com as práticas muito boas trazidas pela espiritualidade e por missionários que encarnaram ao longo desse tempo todo, né, desde o século XIX, exemplificando, ensinando e tudo mais, grandes missionários que encarnaram e também muitos espíritos que trouxeram. Então, assim, nós temos um material muito bom nas mãos. Por que que nós vamos largar isso para poder misturar outras coisas, que são outros caminhos, outras ideias, que tem o seu valor, é óbvio, mas desvirtuariam a doutrina espírita da sua, digamos assim, do caminho que está mais ou menos bem traçado, tá? Para ela. Então, essa é a preocupação que apresenta, então, o nosso irmão aqui, o Arthur Lins de Vasconcelos. Quem que poderia agora fazer a leitura da próxima passagem agora? Aos domingos naquela sociedade. Eu leio, Zé, Você lê? Fala- leio. Pode ler, mãe, faz favor. Aos domingos, naquela sociedade, além das atividades com as crianças e os jovens, também se realizavam sessões de esclarecimento para o público, quando se aplicavam recursos bioenergéticos aos necessitados de várias ordens, que a buscavam. Desse modo, muito bem assessorados, visitamos as salas onde grupos de gárrulas, crianças, ouviam com em comum interesse as aulas bem elaboradas sobre as origens do ser, seu destino, suas responsabilidades e deveres, o amor e a fraternidade que dimanam da fonte inexaurível da codificação espírita. Igualmente, acompanhamos com emoção os monitores encarregados das oficinas com os jovens, ministrando-lhe informações e esclarecimentos sobre a vida e a sua finalidade, questões outras fundamentais do dia a dia, e a postura espírita diante da promiscuidade moral reinante em quase toda parte. Inspirando esses orientadores, generosos amigos de nosso plano, envolvia-nos com vibrações de elevado teor de paz, que lhes renovavam o organismo, liberando-os dos clichês sensuais uns, perniciosos outros, que acumulavam durante a semana. Ao mesmo tempo, os guias espirituais dos alunos cooperavam na formação do seu caráter e da sua personalidade, aplicando-lhe vigorosas forças fluídicas para a estruturação da existência, que deveriam pautar em linhas de equilíbrio e de paz. O conhecimento do Espiritismo na infância, como na juventude, constitui uma dádiva de invulgar significado pelos benefícios que propicia, preservando as lembranças das lições trazidas do mundo espiritual, bem como ampliando as áreas de discernimento, para que não tropecem com facilidade nos obstáculos que se antepõem ao processo de crescimento interior. Pude observar também que algumas crianças perturbadas por adversários insanos, atendidas em classe especial, recebiam, além das formadoras da educação espírita, o socorro específico para libertá-las da injunção penosa em que se encontravam. Alguns desses inimigos, elucidou-nos o amigo Lins, ficam retidos em nossas fronteiras, a fim de receberem, no momento adequado das reuniões mediúnicas, o socorro de que carecem, despertando para a nova ordem de valores e de pensamento. É certo que, em determinadas situações, não podemos ir além do que nos é permitido, mas sempre nos é lícito auxiliar as vítimas e os seus perseguidores.
Não podemos olvidar, Adil Petitinga, que toda palestra edificante, toda aula de esclarecimento tem poder psicoterapêutico. Em se tratando de lição espírita, em face dos seus fundamentos, torna-se de incalculável significado curativo para a alma, pelo poder de esclarecer a criatura, encarnada ou não. Laboratório de realizações profundas, opinou Germano. A casa espírita, que se mantém fiel às diretrizes da doutrina, consegue o salutar objetivo de modificar as delicadas tecelagens do pensamento humano, nele esculpindo paisagens atraentes e fecundas. Obrigado, Mônica. Nada. Bom, então no item 2.1, a gente coloca o seguinte: tomando conhecimento dos trabalhos que naquele centro eram realizados, o autor espiritual mostra as tarefas de evangelização infantil e mocidade espírita, tarefas conduzidas por vários trabalhadores daquela casa, e todos eles, por sua vez, auxiliados pelos guias espirituais ou trabalhadores do plano astral naquele núcleo espírita cristão. Então, crianças e jovens, né, em turmas crianças e adolescentes em turmas separadas, sendo orientadas por trabalhadores da casa com o conhecimento daquele assunto, porém, todos eles sendo intuídos e protegidos por trabalhadores da dimensão astral da casa. Então, muitas das vezes, eles vão também manter ali a proteção daquele grupo de crianças e de jovens e as intuições necessárias aos trabalhadores. Esse trabalho da juventude, trabalho com a infância, ele é um trabalho que, particularmente, eu tenho dificuldade para fazer. Eu nunca encontrei muita facilidade, até tentamos fazer uma vez lá no GEAC, eu cheguei a trabalhar um tempo, com jovens assim, mas o jovem ele exige você tem que ter um dom especial para se comunicar bem com o jovem. Eu consigo me comunicar bem com adultos. Com o jovem, assim, nessa faixa de adolescência ou da criança, é preciso um dom para isso, né? É preciso muito tato, muito jeito, uma forma diferente de transmitir esses conhecimentos, e eu acho que é muito bom quando se consegue fazer esse tipo de trabalho. Se Deus quiser, a Valéria está falando de paciência. Não, mas é mais do que paciência, né? É a maneira, assim, a forma de chegar nessa criança, de estimular. Não adianta eu chegar, por exemplo, para conversar com jovens, como eu estou conversando com vocês agora, né? Isso não vai estimular eles, a não ser que já sejam jovens, assim, já mais próximos da fase adulta, já 16, 17, 18 anos, talvez, dependendo do interesse do jovem, tá? Mas é complicado. A mente da criança de 12, 13, 14 anos, você tem que ter uma forma diferente de abordar, colocar música, praticar a música ali com violão, com outras coisas. Então é um troço diferente. E eu não tenho muito esse dom para isso, né? A minha facilidade maior é de me comunicar com vocês, adultos e tal. A gente encontra mais eu, por exemplo, encontro mais facilidade, mas eu acho que quando a pessoa tem essa capacidade, e o grupo, o Centro Espírita consegue fazer isso, é um trabalho maravilhoso, porque é um trabalho onde o espírito tem informação, né? Na infância ele está recebendo, está fazendo essa fusão não, essa migração da condição de um espírito que encarnou, que passou por todas aquelas fases infantis, até começar devagarzinho a absorver as memórias do passado novamente, que vão começar a mudar a sua persona, o seu ego dessa encarnação. Você pega uma criança de 10 anos, pega um jovem uma criança de 10, 9 anos, você vai observar ela com 14, 15 anos, normalmente ela muda muito, né? Porque essa fase da adolescência é uma fase em que você começa a receber muito, o teu cérebro já está um pouco mais bem formado, se bem que a formação, a maturidade total do cérebro é lá pelos 18, 19, 20 anos que o cérebro está totalmente maduro, né? Inclusive as estruturas mais sensíveis do córtex pré-frontal e tal. E aí, quando essa região está toda bem estruturada, ela recebe a carga máxima de informações que vêm de vidas passadas. E aí, por isso que ocorrem muitas mudanças importantes na adolescência, na personalidade da criança. A criança muda muito
E às vezes um jovem que era alegre se torna triste, às vezes ele estava um pouco triste, passa a ficar mais social, né, na forma de lidar com, mais sociável, né, na forma de lidar com outros jovens ou com adultos também. Então, assim, há uma mudança. Por que que é essa mudança? Tudo bem, tem fatores hormonais, tudo isso são elementos do organismo também que influenciam, mas há muita influência do espírito que ele traz do passado dele. Ela alcança o espírito com mais intensidade nessa fase devido à maturidade cerebral, tá? Que já está apropriado para receber essa energética que vem dessas lembranças. E não são só lembranças como imagens ou como ideias, são lembranças na forma de emoções, né? Isso é o mais forte, a emoção, o emocional é uma energia muito forte. E essa carga energética, o cérebro da criança tem que estar mais amadurecido para não sofrer esses impactos. Então, por isso que isso acontece mais a partir da adolescência até a fase dos 18, 19 anos, onde ele se estabiliza mais ou menos ali, e ali vai ser mais ou menos o perfil daquele espírito, ainda que ele possa realizar mudanças significativas na sua vida, porque o livre-arbítrio está sempre presente, as influências sempre são recebidas e os caminhos são sempre escolhidos, né? Mas é uma fase muito importante e sempre que você consegue direcionar o jovem a buscar essa parte da espiritualidade, o que não é fácil, diga-se de passagem, não é fácil. Quase sempre o jovem se afasta dessa parte, né? Ainda mais hoje em dia, com tanta distração, com tantos apelos que o mundo tem, não é uma coisa simples trazer o jovem para a parte religiosa. A gente observa muito esse afastamento e por, vejam, a minha amostra, é, o meu perfil de amostra não é muito grande, porque eu faço palestras só aqui nas regiões próximas aqui, né, de Vassouras. A gente observa muito que o centro espírita tem poucos jovens participando de palestras, por exemplo. Nós não temos, inclusive quando eu falo jovem, eu falo até 30 anos, por exemplo, tá? Mesmo adultos de 30 e poucos anos, são poucos que você vê no centro espírita. São poucos centros espíritas que têm um perfil de ter você vai observando meio que uma transição, onde as pessoas mais velhas estão perdendo um pouco a sua energia, né, para já poder trabalhar no centro, e outros estão chegando para fazer. Tem centros, gente, que é assim, é complicado, porque você vê muitas pessoas idosas, não vê quase ninguém na faixa de 30, 40 anos, 20 anos, entendeu? E não vê muitos jovens. Então você só vê idosos ali. E como é que vai ser a substituição desse grupo, né? Quando chegar a hora que começar a desencarnar, quem que vai substituir essa tarefa? A gente tem muitas casas passando por esse problema. Então, formar a mocidade espírita, a juventude espírita, né, a evangelização infantil, ela ajuda nisso, mas também não resolve totalmente, tá? Porque muitas vezes o jovem, a criança, ele se afasta um pouco, principalmente o jovem vai se afastar um pouco e vai retomar mais tarde. Uma parte deles vão retomar mais tarde. Mas, de toda maneira, toda semente ali que foi plantada, ela está orientando aquele jovem ou aquela criança. E às vezes lá pelos 30, 40, 50 anos ele vai retomar o caminho, inclusive utilizando aquilo que foi passado para ele naquela fase, né, que ele teve a oportunidade de receber esses ensinamentos na casa espírita, nessas turmas de jovens e de crianças. O esclarecimento, continuando aqui, o esclarecimento religioso, se trabalhado com sabedoria, ajudará na formação daquela personalidade. Na adolescência, essa persona está mais consolidada, porém começa a receber forte influência do inconsciente, dos elementos marcantes de suas últimas reencarnações. Às vezes a criança recebe isso também, tá, gente? A criança de 7, 6, 8 anos. Mas é assim, a grosso modo, na adolescência isso vem com muito mais força, tá? E muitas vezes observamos grandes transformações cognitivas, emocionais e morais no período da criança para o jovem. Da criança para o jovem a gente já vê, do jovem para a fase adulta a gente tem também, mas ela não é tão intensa. Em geral, no final da adolescência, ali pelos 17, 18 anos, já está entrando digamos assim, na fase adulta, ele já está meio que consolidado o perfil dele, mas ele pode mudar esse perfil também, tá? 2.2. As instruções espirituais precisam ser ministradas de forma diferente da que realizamos com os adultos.
pois a personalidade mais consolidada pelas influências do organismo e meio, e ainda pela maturidade das estruturas cerebrais, passa a receber maior carga de influência do passado, que nós falamos, né? Essas emoções do passado, as cognições, as memórias, as imagens, elas vêm com muita intensidade, vêm muita intensidade e num período relativamente curto, né? Em poucos anos aquilo vem com muita intensidade, por isso nós observamos muitas alternâncias muito fortes na personalidade do jovem nessa fase da adolescência, tá? Onde meio que começa a se consolidar a personalidade, que é uma fusão do ego, da persona desenvolvida nesta encarnação, pela família, pelos amigos, pela influência do meio, da cultura, pela influência espiritual, pela influência que ele recebeu dos pais, da escola, e logo depois começa a vir com mais intensidade as memórias reencarnatórias. E essas memórias reencarnatórias, não que elas estejam no nível consciente, mas no nível inconsciente, elas começam a trazer mudanças importantes no jovem. Então, quando a gente vê um jovem, por exemplo, começar a desenvolver depressão ou alguns transtornos psicológicos, muitas das vezes o fator causal disso são essas lembranças reencarnatórias inconscientes, tá? Que vem com muita força. É, 2.2. As instruções espirituais precisam ser ministradas de forma diferente de que realizamos com adultos. Paraná, de onde eu parei aqui. Vamos ler tudo, porque eu me perdi um pouquinho aqui. As instruções espirituais precisam ser ministradas de forma diferente da que realizamos com os adultos. Pois a personalidade mais consolidada pelas influências do organismo e meio, e ainda pela maturidade das estruturas cerebrais, passa a receber maior carga de influência do passado. E nesse ponto, considerando também todas as transformações hormonais e modificações morfológicas, a época da adolescência é um período de dúvidas, de descobertas, de estruturação da psique que necessita muito de orientação sadia, trazida por uma revelação espiritual bem conduzida. Nosso mundo, em especial nesse momento de transição planetária, apresenta um grande desafio na formação da psique para todos, mas os jovens, em especial, precisam muito de uma estrutura de apoio emocional, de proteção e de orientação, que auxilia a receber toda essa carga do passado, ao mesmo tempo que precisam lidar com grandes desafios, com as mudanças rápidas e contínuas do nosso mundo atual. Eu acho assim, de uma certa forma, nós adultos, eu estou com 60 anos, na verdade, eu meio que peguei também, eu me considero até privilegiado nesse sentido, porque eu peguei a fase totalmente analógica, né, da sociedade, e passando por essa revolução muito rápida, né, da década de 90 para cá, onde praticamente o nosso mundo ele virou de cabeça para baixo, vamos dizer assim, em termos de mudanças, de modificações. No sentido de mudança, modificação, não ficou melhor nem pior não, tá, gente? Não é isso que eu estou falando, não. Só houve mudanças muito rápidas e uma quantidade de informações absurdas que chegam, mas só que nós estávamos um pouco, por exemplo, no meu caso, eu tive a minha formação num período onde a velocidade da informação era mais lenta e a construção de conhecimento se dava de uma forma mais cuidadosa. Então, por exemplo, hoje, eu ainda continuo construindo meu conhecimento por livros. Utilizo a internet? Utilizo, mas eu não construo meu conhecimento pela internet. Meu conhecimento ele é feito por livros, tá? Então, isso dá para a gente uma certa segurança, uma certa estabilidade nesse processo da construção do conhecimento. Mas quando você começa a buscar conhecimento só através de informações abundantes que chegam da internet, e os jovens hoje estão fazendo muito isso, ainda mais agora com a inteligência artificial, você começa a receber uma enxurrada de informações que não dá tempo do indivíduo processar, estabilizar aquele conhecimento e fazer as reflexões e os links que precisam ser feitos com outras áreas de conhecimento, com outros autores, com outras obras que você lê. Então, isso vai levando ao jovem de hoje a uma ansiedade muito grande, porque ele vê o mundo numa velocidade imensa, as demandas sendo muito grandes, e uma enxurrada de informações que ele não consegue processar aquilo numa velocidade compatível, porque é impossível, é simplesmente impossível
nós, seres humanos, com o nosso cérebro, processarmos essa enxurrada de informações que nos chegam e nos mantermos saudáveis. Então a gente precisaria pisar no freio e tirar um pouquinho essa corrida desesperada para tentar ficar atento a tudo, informado sobre tudo. Isso não tem como, é impossível. Não dá mais para se fazer isso, é impossível fazer isso. Então, quando a gente consegue obter um percentual de conhecimento em função daquilo que nos chega, já está de bom tamanho, né? Mas é preocupante, né? Você vê um jovem que está recebendo essa enxurrada de informações. Nós precisamos dar uma contrapartida ali também da parte espiritual para ele, sólida, né? Bem formulada, para que nos momentos difíceis, e ele vai ter esses momentos difíceis, ele tenha esse suporte, né, que a espiritualidade traz. E para a gente finalizar aqui, observa-se ainda no 2.3, observa-se ainda situações em que crianças atendidas em classe especial eram assediadas por obsessores que traziam de outras vidas. O trabalho aí se torna ainda mais fundamental e, como explica Lins de Vasconcelos, muitos dos obsessores podem ser ali retidos por certo tempo para a doutrinação que virá em reuniões de desobsessão, sendo que algumas delas lograrão êxito ou pelo menos observaremos uma mudança nesse nível de raiva ou na frequência do assédio do obsessor, na criança ou no jovem, tá, gente? De toda forma, a obsessão na infância ou na adolescência é algo que vemos em nossa vida diária, em muitos casos envolvendo crianças e adolescentes. Não devemos nos esquecer que dois espíritos ligados por cumplicidade em transgressões ou culpa do encarnado que no passado prejudicou o obsessor possuem fortes elementos de conexão, e elas mais cedo ou mais tarde tendem a ocorrer durante o período da existência terrena. Com mais frequência, observamos que o obsessor pode perder durante algum tempo contato com aquele a quem persegue, mas dificilmente esse encontro deixará de ocorrer em algum momento da fase adulta, pois é um ajuste necessário aos dois. Então, as situações que envolvem a infância e a juventude certamente trazem maior probabilidade de situações pretéritas muito graves, mas em todo caso, o socorro e a misericórdia divina sempre disponibilizarão mecanismos de auxílio. A gente está observando uma série de transtornos psicológicos importantes em jovens, né, e adolescentes, como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a automutilação, as ideias suicidas, né? Isso tem muito a ver com a dificuldade do jovem de entender o mundo em rápida transformação, tem a ver com as partes do inconsciente de profundidade que vem à tona trazendo esse material e tem a ver com os mecanismos obsessivos. Vejam, você diria assim, mas uma criança nunca deveria estar conectada ao seu obsessor, mas acontece que isso aí normalmente vai acontecer mais na fase adulta ou na fase do final da juventude, no início da fase adulta, nos 20 e poucos anos. Só que acontece que dependendo da conexão que existe entre o obsessor e o obsidiado, ou seja, entre o jovem ou a criança ou o adolescente, essa conexão já acontece antes, porque às vezes é um troço tão grave, a conexão entre os dois é tão forte que ela se manifesta muito cedo. E aí precisa de muita ajuda, né? Porque a criança ou o jovem não terá como lidar com isso. Então, os pais, outras pessoas que observarem, indicarão uma casa espírita ou uma igreja, algum local que poderá dar um suporte espiritual, onde então esse jovem, essa criança poderá ser ajudado. A gente vê ali que o Lins de Vasconcelos coloca que alguns espíritos ficam retidos para tratamento, exatamente para diminuir essa carga que tem sobre é uma ação de misericórdia divina, na verdade, né? Porque os dois precisariam estar juntos mesmo. Mas tenta-se orientar esses espíritos e ficam retidos durante algum tempo, não indefinidamente, onde se tenta ajudá-los. Mas os resultados também são positivos. Nós temos um caso muito interessante, só para a gente finalizar aqui, que aconteceu na nossa casa, que nós estávamos orando por um menininho. Quem participa da reunião de segunda vai lembrar disso. E nós tivemos fazendo essas orações por ele e pelo pai dele. Eles estavam frequentando um centro lá em Brasília e uma companheira nossa trouxe para a gente, lá de Brasília, trouxe para a gente esse problema que estava acontecendo. Ele estava sendo tratado nesse centro lá, mas eles pediram orações também. Então, esse menino tinha, se eu não me engano, 12 ou 13 anos, tá?
e ele estava com depressão fortíssima e obsessão, uma obsessão muito forte também. Então, nos passes que ele recebia lá em Brasília, nesse centro, e um centro grande também, bem estruturado, os médicos identificaram, então, a presença do obsessor muito forte ligado ao menino. Nós também aqui começamos a realizar as orações, né? Fizemos várias vezes nas segundas-feiras orações por ele. Era um caso muito grave, tá? Muito, muito grave. E problemas dele com o pai de vidas passadas também. O pai também não estava sofrendo obsessão, o filho que estava sofrendo obsessão, mas havia um problema também do filho com o pai. Então agora, o que que aconteceu? Graças a Deus, a gente já teve essa notícia antes, agora a situação até melhorou mais ainda, porque o obsessor foi afastado, ele aceitou digamos, seguir o seu caminho, né, no plano espiritual, se afastou do menino. O menino se recuperou, ele ainda faz algum tratamento, mas assim melhorou 90% em relação ao que estava antes. E a própria relação dele com o pai, aí a gente observa, né, como é que a espiritualidade coordena todo esse processo. O pai dele tinha se separado da mãe, então talvez daí viesse também um pouco essa situação com o pai dele, mas talvez viesse também de vidas passadas. Só que aí ele também fica com o pai, ora fica com a mãe. E aí esse pai se casou com uma outra mulher, né? Tinha uma outra companheira que veio a engravidar e nasceu uma menininha. E o garoto é apaixonado por essa menininha, por esse nenenzinho que nasceu. Então vocês veem como essas coisas vão se conectando, né? Ele é tratado, o obsessor é também tratado, é ajudado, o menino se recupera. Aí na época até eu comentei com essa pessoa, falei, olha, agora a dificuldade agora vai ser a relação dele com o pai, mas aí é uma outra, agora é um outro passo, é um outro trabalho que vai ter que ser feito. Só que você vê, a própria espiritualidade meio que já conduziu esse processo, quando viu que o campo estava próprio, apropriado, permitiu o nascimento dessa criança, dessa nenenzinha que chegou, que ajuda agora o menino a se conectar com o pai. Ele agora está mais próximo do pai em função disso. Olha só que coisa. Então a gente vê que mesmo essas situações que nos sensibilizam muito, que envolvem crianças, envolvem jovens, né, elas têm solução, né? Mesmo os casos graves e tudo mais, mas tem que ter o tratamento, né? Tanto no campo médico, no campo psicológico, no campo espiritual. Então, é o tratamento multidisciplinar. Quanto mais grave, maior a necessidade desse tratamento multidisciplinar. A gente ficou muito feliz com essa notícia que essa companheira nos passou agora essa semana passada, sobre esse caso desse menininho, que a gente orou muitas vezes por ele, e ele está muito, muito bem, entendeu? Então, assim, é uma situação que a gente vive na prática nossa de trabalho, né? Dentro da casa espírita, a gente observa o trabalho intenso da espiritualidade para ir corrigindo nossas próprias mazelas, né? Que fizemos no passado. Nós temos que corrigi-las, só que nós não fazemos isso sozinhos, nós somos ajudados, né? Recebemos muito auxílio e muita orientação também para realizar isso e para sermos também instrumentos da espiritualidade em algumas circunstâncias, em algumas situações. Tá bom, gente? Nós vamos então pausar aqui hoje, vamos pausar e